Ela entregou. Em uma noite fria, cortada por uma chuva fina e impiedosa, que parecia querer lavar a alma da cidade, Joana entregou o pequeno embrulho que continha todo o seu mundo. O calor do corpinho frágil contra o seu peito era a única coisa que a mantinha de pé. Uma brasa de vida em meio ao gelo do desespero. Seus braços tremiam, não pelo frio, mas pelo peso da decisão que a marcaria para sempre. Entregou seu futuro, seu sangue, sua única chance de felicidade, nas mãos de uma estranha cuja promessa de uma vida melhor para a menina soava como uma sentença para si mesma. Cada passo para longe daquela porta foi um rasgo em sua alma, um eco silencioso que a assombraria por 20 longos anos. Se a escolha impossível de Joana e o peso do seu sacrifício já tocaram seu coração no comecinho dessa história, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e já se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum passo da jornada emocionante de Vitória e sua mãe biológica. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que nos lembram do poder do perdão e mostram que existem laços que nem o tempo ou a distância conseguem apagar. 20 anos depois, o sol da manhã entrava pelas frestas de uma persiana automatizada, desenhando listras douradas sobre o edredom de seda que cobria Vitória. Aos 20 anos, ela era a personificação da juventude e do privilégio. O quarto, maior que muitos apartamentos, era um santuário de tons pastel, livros de arte e os primeiros e grossos volumes de medicina que começavam a se empilhar em sua escrivaninha de design italiano. O som suave de um despertador inteligente a tirou de um sono tranquilo e ela se espreguiçou, sentindo a maciez dos lençóis de 1000 fios contra a pele. Para Vitória, o mundo era um lugar de certezas, de caminhos bem iluminados e de um amor incondicional que emanava de seus pais, Ana e Arthur. Na sala de jantar, uma mesa posta com a precisão de um banquete a aguardava. Frutas frescas cortadas em formatos geométricos, pães artesanais ainda quentes, sucos naturais de cores vibrantes. Ana, sua mãe, já estava sentada, uma mulher de 50 anos cuja elegância era tão natural quanto sua respiração. Seus olhos, no entanto, carregavam uma vigilância constante, uma preocupação que nunca a abandonava quando se tratava da filha. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? A voz de Ana era aveludada, mas firme. Ela se levantou para beijar o topo da cabeça de Vitória, ajeitando uma mecha de cabelo que ousava estar fora do lugar. Pedi para prepararem aquele seu suco de morango com hortelã. Você precisa de energia. O segundo ano de pré-medicina não é brincadeira. Vitória sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Bom dia, mãe. Dormi como uma pedra. Não se preocupe tanto, eu estou dando conta. Preocupação é o meu ofício. Ser sua mãe é meu trabalho em tempo integral, respondeu Ana, sentando-se novamente, mas sem desviar o olhar da filha. Seu mundo, meticulosamente construído, girava em torno daquele eixo. Vitória era seu projeto mais precioso, sua obra-prima. Cada detalhe da vida da filha, desde as amizades até o cardápio, passava por seu crivo amoroso e, por vezes, sufocante. Ana sabia que amava demais, mas não conseguia evitar. Era como se tentasse compensar algo, um vazio que nem ela mesma compreendia por completo, preenchendo-o com um excesso de cuidado. Arthur desceu as escadas em seguida. Aos 52 anos, ele era a figura da estabilidade. O cabelo grisalho nas têmporas lhe conferia um ar distinto, e o terno de corte impecável indicava que mais um dia de decisões importantes no comando de seu império empresarial o aguardava. Ele deu um beijo na testa de Vitória e um selinho em Ana. Bom dia, minhas rainhas, disse ele com uma voz grave e calma. Pegou o jornal financeiro ao lado de seu prato, mas seus olhos estavam na filha. Pronta para mais um dia de estudos, princesa? Seu futuro como a melhor cardiologista do país depende disso. Pai, ainda faltam anos para isso. Vitória riu, sentindo o peso da expectativa, mas também o conforto da confiança que depositavam nela. Mas sim, estou pronta. Enquanto a família compartilhava aquele momento de harmonia e planejamento, Arthur sentia uma pontada familiar em seu peito. Era o peso do segredo que carregava com Ana há 2 décadas. Olhava para Vitória,
tão cheia de vida, tão parecida com Ana em seus gestos e em sua determinação, e se perguntava se a mentira sobre a qual aquela felicidade fora construída era uma fundação sólida ou uma bomba relógio. Ele era um homem pragmático, acostumado a calcular riscos e a tomar decisões difíceis. A decisão de adotar Vitória, de escondê-la do mundo e principalmente dela mesma, fora a mais arriscada de todas. Mas ao ver o sorriso dela, ele se convencia mais uma vez de que fora a decisão certa. Longe dali, em um bairro da periferia onde as casas se amontoavam em uma colcha de retalhos de tijolos aparentes e telhas gastas, o sol da manhã tinha uma tarefa mais difícil. Ele penetrava por uma pequena janela com o vidro trincado e iluminava um cômodo que servia de quarto e sala para Joana. Aos 40 anos, seu rosto era um mapa de dificuldades e noites mal dormidas. A pele, antes viçosa, estava pálida e sem vida. Seus movimentos eram lentos, cada gesto custando uma energia que ela mal possuía. A única decoração na parede descascada era um pequeno calendário e ao lado dele uma fotografia desbotada. Não era uma foto de Vitória como era hoje, uma bela jovem em festas de gala que Joana via às vezes nas colunas sociais online, recortando as imagens no seu celular velho e as guardando em uma pasta secreta. A foto que Joana tinha na parede era a de um bebê recém-nascido, a única que ela conseguira tirar com uma câmera emprestada antes de entregá-la. Aquele pequeno rosto amassado era sua única posse de valor, o elo tangível com a vida que ela havia criado e renunciado. Joana se sentou na beira da cama, sentindo uma dor surda e persistente na região lombar. Já fazia meses que aquela dor a acompanhava, um lembrete constante de que seu corpo estava falhando. Ela olhou para a xícara de café ralo sobre a mesa de madeira bamba. Seu café da manhã. A distância entre sua vida e a vida de sua filha era um abismo tão profundo que ela mal conseguia sondar suas bordas. Não era inveja o que sentia, ou não apenas isso. Era uma melancolia profunda, uma dor de arrependimento que se misturava a um estranho e distante orgulho. Ela pegou o celular, a tela trincada dificultando a visão. Abriu o navegador e, com os dedos trêmulos, digitou o nome da empresa de Arthur. Clicou na seção de notícias e ali estava. Uma foto recente de Arthur e Ana em um evento de caridade para um hospital infantil. Ao lado deles, radiante em um vestido azul, estava Vitória. Vitória à luz de nossos olhos, dizia a legenda da foto creditada a Ana. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Joana. Vitória. O nome que a outra mulher havia escolhido. Um nome que, para Joana, soava como uma ironia cruel. Que vitória ela conhecera na vida. Para ela, a vida fora uma sucessão de derrotas desde o dia em que o pai de sua filha, um amor de juventude, morrera em um acidente de trabalho, deixando-a grávida e sem um tostão. Sem família, sem estudos, sem perspectiva, a única porta que se abrira foi a de um casal rico e desesperado que não podia ter filhos. A promessa deles fora clara. Ela terá tudo o que você não pode dar. Amor, educação, segurança. Em troca, você deve desaparecer para sempre. Joana tossiu, uma tosse seca que sacudiu seu corpo frágil. A dor em suas costas se intensificou, aguda como uma faca. Ela se encolheu, respirando com dificuldade. Era mais do que o peso da memória que a oprimia. Era seu próprio corpo se voltando contra si. Ela sabia que precisava procurar um médico, ir ao posto de saúde, mas o medo do que poderia descobrir a paralisava. E mais do que isso, a apatia. Para que lutar? Sua vida, ela pensava, já havia acabado há 20 anos naquela noite chuvosa. Na mansão dos Medeiros, a discussão era sobre o futuro. Pensei em fazermos uma viagem nas férias de julho, sugeriu Ana, enquanto servia mais um pouco de suco para Vitória. Talvez a Grécia. Você sempre quis conhecer as ilhas. Podemos alugar um iate. Mãe, eu preciso estudar. Tenho provas importantes logo no início do próximo semestre. Não posso me dar ao luxo de passar um mês inteiro fora, ponderou Vitória, embora a ideia de navegar pelo mar Egeu fosse tentadora. Um pouco de descanso faz bem para a mente, querida, interveio Arthur, dobrando o jornal. Sua mãe tem razão. Equilíbrio é tudo. Podemos levar os livros. Você estuda com a vista das Cíclades. Que tal? O mundo deles era assim.
Qualquer obstáculo era contornável, qualquer desejo realizável. Vitória vivia em uma redoma de amor e possibilidades, blindada das asperezas do mundo. Ela se sentia amada, segura, e acreditava piamente que era filha biológica daquele casal que a idolatrava. Nunca houve um motivo para duvidar. Tinha os olhos castanhos de Arthur, diziam. O sorriso determinado de Ana, afirmavam os amigos. Pequenas mentiras, tecidas com amor ao longo dos anos, que formaram o tecido da realidade de Vitória. Enquanto isso, Joana se levantava com esforço para ir ao trabalho. Era faxineira em um prédio comercial no centro da cidade, um trabalho pesado que seu corpo debilitado mal conseguia suportar. Ao se olhar no espelho rachado do banheiro, ela viu a sombra de quem costumava ser. Onde estava a jovem sonhadora que um dia acreditou no amor? Estava apenas uma mulher envelhecida antes do tempo, com os olhos fundos de quem carrega uma dor invisível. Ela pensou em Vitória. Imaginou-a na universidade, cercada de amigos falando sobre um futuro brilhante. Uma médica. Ela salvaria vidas. A ironia fez com que um sorriso amargo surgisse nos lábios de Joana. A filha que ela abandonara para que pudesse viver se tornaria alguém que salva vidas. E ela, a mãe que lhe dera a vida, sentia a sua própria se esvaindo, dia após dia, na solidão de um quarto esquecido. A dor nas costas voltou, mais forte desta vez, irradiando para a sua barriga. Ela se apoiou na pia, sentindo uma tontura avassaladora. Fechou os olhos com força, esperando a onda de mal-estar passar. Naquele momento de fraqueza, uma ideia, um pensamento proibido que ela sempre rechaçara com todas as forças, surgiu em sua mente. E se ela apenas a visse de perto? Uma única vez? Não para falar, não para pedir nada, apenas para ver com os próprios olhos, sem a barreira de uma tela de celular, a mulher incrível que sua filha havia se tornado. O pensamento era perigoso, uma faísca perto de um barril de pólvora. Ela havia feito um pacto de silêncio que durara 2 décadas. Quebrá-lo seria destruir o mundo perfeito que ela mesma permitira que fosse construído para sua filha. Seria egoísmo, seria cruel. Joana abriu os olhos, encarando seu reflexo devastado. O egoísmo, no entanto, parecia pequeno diante do abismo de sua solidão e da sensação crescente de que seu tempo estava acabando. Naquele exato instante, a quilômetros de distância, Vitória escolhia no seu closet um look para ir à faculdade, cantarolando uma música pop. Hannah a observava da porta, com um sorriso satisfeito. Tudo estava em seu devido lugar. O mundo de Ana era um castelo de cartas cuidadosamente equilibrado, e Vitória era a carta da rainha, no topo, sustentando tudo. Ela não podia imaginar que, em um bairro pobre e distante, uma rajada de vento nascida do desespero e da doença começava a soprar, ameaçando derrubar toda a sua estrutura. O passado que Ana e Arthur haviam se esforçado tanto para enterrar estava doente e agonizava em direção ao presente. A colisão entre esses 2 mundos era agora não mais uma questão de se, mas de quando. E ninguém, nem mesmo em seus piores pesadelos, poderia prever a força do impacto. O ataque veio sem aviso prévio no meio de seu expediente. Joana estava de joelhos, esfregando o chão de mármore polido do saguão do prédio comercial, quando a dor que vinha a atormentando em sussurros decidiu gritar. Foi uma pontada aguda e violenta em suas costas, tão intensa que lhe roubou o ar dos pulmões e a fez soltar o pano de chão, que caiu com um baque surdo na água suja do balde. Sua visão escureceu nas bordas, e o mundo girou em uma espiral de náusea. Ela tentou se apoiar, mas seus braços não obedeceram, e seu corpo tombou para o lado, o rosto gelado contra o piso frio que ela mesma acabara de limpar. O último som que ouviu antes de a consciência vacilar foi o de sua própria respiração, um chiado fraco e desesperado. Foi Cida, sua colega de trabalho e a amiga mais próxima que tinha na vida, quem a encontrou. Uma mulher robusta, de risada fácil e coração imenso, que viu a cena e correu, o pânico estampado em seu rosto. Joana, pelo amor de Deus, mulher, o que foi isso? Cida se ajoelhou ao seu lado, sacudindo seu ombro com cuidado. Fala comigo. Aos poucos, Joana voltou a si, gemendo. A dor havia diminuído para uma pulsação constante e torturante.
Com a ajuda de Cida, ela conseguiu se sentar, as costas apoiadas contra a parede fria. Não foi nada, só uma tontura, mentiu, a voz trêmula. Nada? Você desmaiou, Joana. Está pálida como cera. Já faz semanas que você anda se arrastando pelos cantos. Acabou. Vamos para o posto de saúde agora. E não quero ouvir um pio. A autoridade na voz de Cida não admitia recusa. O posto de saúde era um retrato da realidade de Joana. Um lugar lotado, com um cheiro de desinfetante que não conseguia mascarar o odor sutil do sofrimento. Passaram-se horas em um banco de plástico duro, esperando. Cada minuto era uma tortura para Joana, não apenas pela dor física, mas pela humilhação de estar ali, frágil e exposta. Ela observava outras pessoas, rostos cansados e preocupados, e se sentia apenas mais uma na multidão de desamparados. Era o oposto exato do mundo que imaginava para Vitória. Um mundo de hospitais particulares, atendimento imediato e quartos que mais pareciam suítes de hotel. Após uma longa espera, exames de sangue e um ultrassom abdominal feito às pressas, um médico jovem, com olheiras profundas, a chamou para uma pequena sala. Cida insistiu em entrar com ela. O médico olhou para os papéis em sua mão, depois para Joana, com uma expressão de compaixão profissional que apenas acentuou o medo dela. Dona Joana, preciso ser direto com a senhora, começou ele, a voz baixa. Os resultados dos seus exames e o ultrassom mostram um quadro bastante avançado de doença renal policística. Joana franziu a testa sem compreender. O que é isso, doutor? Seus rins estão cobertos de cistos, que são como pequenas bolsas de líquido. Com o tempo, eles crescem e tomam o lugar do tecido saudável, fazendo com que os rins parem de funcionar. Pelo estado dos seus, eles já estão funcionando com menos de 15% da capacidade. É por isso que a senhora sente tanta dor, fraqueza, náuseas. Seu corpo está se intoxicando. O ar na sala pareceu ficar mais pesado. Joana sentia o olhar preocupado de Cida sobre ela. E o que a gente faz? Tem remédio? Perguntou Joana, a voz um fio. O médico suspirou. Remédios agora são apenas para controlar os sintomas. A senhora está em um estágio de insuficiência renal terminal. Precisa começar a fazer hemodiálise imediatamente, 3 vezes por semana. É um tratamento que vai filtrar seu sangue, fazendo o trabalho que seus rins não fazem mais. Mas não é uma cura. Uma cura, repetiu Joana, a palavra soando estranha. Existe uma cura. A única cura definitiva no seu caso é um transplante de rim, disse o médico, e então veio a frase que selaria o destino de todos. O problema é que, para essa doença específica, a doença renal policística autossômica dominante, há uma grande chance de rejeição. A compatibilidade precisa ser quase perfeita. A sua melhor, e talvez única, chance de encontrar um doador compatível é com um parente de primeiro grau, pais, irmãos ou filhos. O mundo de Joana desabou. Pais ela não tinha mais. Irmãos nunca teve. E filhos, um nó se formou em sua garganta, tão apertado que ela mal conseguia respirar. A ironia era de uma crueldade divina. A única pessoa no mundo que poderia salvá-la era a filha que ela havia abandonado justamente para que tivesse uma vida salva das misérias que agora a matavam. Cida apertou sua mão com força. Doutor, ela não tem parentes próximos? O médico olhou para Joana com genuína tristeza. Então a senhora precisa entrar na fila nacional de transplantes. Mas, sendo sincero, a espera é longa e encontrar um doador compatível fora da família é muito, muito difícil. A hemodiálise vai lhe dar tempo, mas é uma vida difícil. A volta para casa foi silenciosa. Cida a amparava, mas respeitava o casulo de choque em que Joana se envolvera. Chegando ao pequeno cômodo que Joana chamava de lar, Cida a fez sentar na cama e foi preparar um chá de camomila, o remédio universal para todas as dores da alma. Enquanto a amiga se ocupava no fogão improvisado, Joana olhava para a parede, para a foto desbotada do bebê. A sentença do médico ecoava em sua mente: única chance, parente de primeiro grau. Não era mais um pensamento proibido, uma fantasia masoquista. Era uma realidade brutal. Uma porta que se abria no meio de um corredor em chamas. Enquanto isso,
a muitos quilômetros dali, em um anfiteatro moderno da Faculdade de Medicina, Vitória assistia a uma palestra sobre nefrologia. O professor, um renomado especialista, projetava imagens de rins saudáveis e doentes em uma tela gigante. A doença renal policística autossômica dominante, ou DRPAD, é uma das doenças genéticas mais comuns, explicava o professor com uma voz empolgada. A palavra autossômica dominante significa que, se um dos pais tem o gene da doença, o filho tem 50% de chance de herdá-lo. É uma loteria genética implacável, mas a ciência avança. Hoje, um transplante de um doador vivo e compatível, especialmente um parente de primeiro grau, oferece uma taxa de sucesso altíssima e uma vida praticamente normal ao paciente. Vitória anotava tudo diligentemente em seu tablet, fascinada. Ela se sentia no lugar certo, fazendo a coisa certa. Absorvia o conhecimento que um dia usaria para curar pessoas. Achava a genética um campo milagroso, uma dança de códigos que definia quem somos. Mal sabia ela que seu próprio código genético, a herança invisível que corria em suas veias, continha a chave para a vida de uma mulher que ela nem sabia que existia. Sentia uma ponta de orgulho por sua família não ter histórico de doenças genéticas graves. Seus pais eram saudáveis, fortes. Ela era a prova disso. Uma saúde de ferro, uma vida abençoada. De volta ao bairro pobre, Cida entregou a xícara quente para Joana. Sentou-se ao seu lado, o silêncio pesado entre elas. Joana, começou Cida com cautela. Você nunca fala da sua família. Não tem mesmo ninguém? Um primo? Uma tia distante? Joana balançou a cabeça, os olhos fixos no vapor que subia do chá. As lágrimas que ela segurara no consultório começaram a rolar, quentes e silenciosas. E então, como uma represa que finalmente cede, ela falou. A voz era um sussurro rouco, carregado com o peso de 20 anos de silêncio. Eu tenho uma filha, Cida. Cida arregalou os olhos, chocada. Em todos os anos de amizade, Joana sempre fora um livro fechado sobre seu passado. Uma filha. Onde ela está? Por que você nunca... Eu a entreguei, confessou Joana, e cada palavra era como arrancar um pedaço de si mesma. Eu a entreguei quando era um bebê. Eu não tinha nada, Cida. Nada. O pai dela tinha morrido e eu estava sozinha no mundo. Eu ia morrer de fome e ela ia morrer comigo. Ela contou tudo. A noite chuvosa, o desespero, o casal rico que não podia ter filhos, o pacto, o dinheiro que recebera na época, que mal deu para recomeçar e que acabou em poucos anos, o juramento de que nunca mais apareceria, de que seria um fantasma na vida da própria filha. Eles me prometeram que ela teria tudo, e eles cumpriram. O nome dela é Vitória. Ela estuda para ser médica. Um soluço escapou de seus lábios. Ela salva vidas, Cida. E eu estou morrendo porque a única pessoa que pode me salvar é ela. Cida a abraçou. Um abraço forte. De mãe, de irmã, de amiga. Deixou que Joana chorasse tudo o que estava engasgado. Quando os soluços diminuíram, Cida a segurou pelos ombros e a olhou nos olhos. Joana, escute. Isso não é uma maldição. Pode ser uma chance. Chance de quê? De destruir a vida dela? De aparecer como uma mendiga doente pedindo um pedaço do corpo dela? Ela me odeia, Cida. Ela nem sabe que eu existo, mas se souber, vai me odiar. Você não sabe disso, insistiu Cida, a voz firme. Você fez o que fez por amor. Foi um sacrifício, não um abandono. Você não a jogou no lixo. Você a colocou em um berço de ouro porque não tinha nenhum de palha para oferecer. E agora? Você vai morrer em silêncio por causa de um pacto feito há 20 anos. Por orgulho? Por medo? Que direito você tem de morrer quando existe uma chance de viver? E que direito você tem de negar a ela a chance de conhecer a própria história? As palavras de Cida eram duras, mas eram como a mão de um cirurgião cortando o tecido necrosado da culpa e da resignação. Pela primeira vez, Joana sentiu algo além do desespero. Era uma faísca, minúscula, trêmula, mas inegavelmente presente. A vontade de viver. Não apenas de sobreviver dia após dia na hemodiálise, mas de viver, de talvez ter a chance de explicar, de pedir perdão, de ver com seus próprios olhos o sorriso de Vitória, não em uma tela de celular, mas na sua frente,
O medo ainda estava lá, um monstro em seu estômago. O medo da rejeição, do desprezo, de causar uma dor irreparável na filha. Mas, pela primeira vez, o medo da morte se tornou maior. A imagem de si mesma definhando em uma clínica, ligada a uma máquina, enquanto sua filha vivia uma vida plena a poucos quilômetros de distância, tornou-se insuportável. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para o céu cinzento da cidade. A decisão se formou em sua mente, não como um plano, mas como um instinto de sobrevivência. Aquele pacto fora feito por uma jovem apavorada para salvar a vida de sua filha. Agora, uma mulher doente e no fim de suas forças, precisava quebrá-lo para salvar a sua própria. Virou-se para Sida, os olhos vermelhos, mas com um brilho que a amiga não via há anos. Era o brilho da determinação. Você tem razão. Eu não posso morrer assim. Ela sabia o que tinha que fazer. Não iria procurar vitória. Seria cruel demais, um choque muito grande. Ela precisava ir até a fonte do pacto, o homem pragmático, o pilar daquela família. O homem que, junto com sua esposa, havia feito a promessa. Eu vou procurar por ele, disse Joana, a voz mais firme do que se sentia. Eu vou encontrar Arthur Medeiros. O pacto está quebrado. A determinação de Joana era uma chama frágil contra o vendaval da realidade. Encontrar Arthur Medeiros provou ser tão difícil quanto escalar uma fortaleza de vidro. O nome dele estava em todos os lugares, em colunas sociais, em revistas de negócios, na fachada imponente do arranha-céu que abrigava o quartel-general de seu império. Mas o homem em si era uma miragem, protegido por camadas de secretárias eficientes, seguranças impassíveis e sistemas de comunicação impenetráveis. Nos primeiros dias, Joana tentou o caminho convencional. Ligou para a Medeiros Corp, mas sua voz hesitante foi barrada por uma recepcionista com um tom polido e final. O Sr. Medeiros não atende ligações não agendadas. Tentou enviar e-mails, que certamente se perderam em um oceano digital ou foram deletados por algum assistente zeloso. Cada tentativa fracassada era um dreno em sua energia já escassa. A hemodiálise, que começara na semana seguinte ao diagnóstico, a deixava exausta, com o corpo dolorido e a mente turva. Sida a acompanhava em todas as sessões, oferecendo um apoio silencioso que era a única coisa que mantinha Joana de pé. Você precisa ser mais esperta que eles, Joana, disse Sida enquanto a ajudava a descer do ônibus após mais uma manhã exaustiva no hospital. Você não vai chegar nele pelos portões da frente. Tem que encontrar uma fresta na muralha. Inspirada pelas palavras da amiga, Joana mudou de tática. Juntou o pouco de dinheiro que tinha e comprou roupas de segunda mão que a faziam parecer menos deslocada no luxuoso distrito financeiro. Passou a ficar de vigília do outro lado da rua do prédio da Medeiros Corp. Observava a entrada e a saída de carros pretos com vidros escuros, tentando adivinhar em qual deles Arthur estaria. A cada dia, sentia-se mais fraca, a tontura se tornando uma companheira constante. Mas a imagem do rosto de Vitória, que ela via em seu celular todas as noites, a impulsionava. Era uma peregrinação de desespero e esperança. Após 4 dias de vigília infrutífera, a oportunidade surgiu de forma inesperada. Ela o viu. Arthur saiu pela porta principal, não em direção a um carro, mas caminhando para um café na esquina, acompanhado por 2 outros homens de terno. Era sua chance. Com o coração martelando contra as costelas, Joana atravessou a rua. Ignorou os olhares dos seguranças. Ela não se aproximou de forma agressiva. Apenas se postou no caminho dele, os olhos suplicantes. Arthur a olhou com a impaciência de um homem cujo tempo vale milhões. Ele ia desviar, dispensá-la como faria com qualquer pedinte. Mas então, ela estendeu uma mão trêmula que segurava um pequeno pedaço de papel dobrado. Por favor, senhor, é importante. Sua voz saiu mais como um sopro. Ele fez um gesto para que o segurança não interviesse e, por um impulso que nem ele mesmo entendeu, pegou o bilhete. Desdobrou-o ali mesmo. A caligrafia era simples, um pouco tremida. Tinha apenas 6 palavras. Um pacto, 20 anos, uma noite de chuva. O sangue de Arthur gelou. Seu rosto, acostumado a projetar poder e controle, perdeu a cor. As palavras eram uma chave secreta que abria um cofre que ele mantivera trancado no fundo de sua alma. Ele ergueu os olhos
e encarou a mulher à sua frente. Agora, ele a via de verdade. Via os traços de uma juventude há muito perdida, o cansaço profundo e a doença que a consumia. Era ela, o fantasma de seu passado, em carne e osso. Ele se virou para seus associados. Me deem 1 minuto. Entrem e peçam um café para mim. Sua voz era controlada, mas a urgência era palpável. Assim que eles entraram no café, ele se voltou para Joana. O que você quer? Eu não quero dinheiro, disse Joana, adivinhando o primeiro pensamento dele. Eu preciso conversar. É uma questão de vida ou morte. Literalmente. Arthur olhou ao redor. O medo de uma cena, de um escândalo, dominando seus sentidos. Aqui não. Esteja neste endereço amanhã, às 3 da tarde. É uma cafeteria discreta. Vá sozinha. Ele lhe entregou um cartão com um endereço em um bairro nobre, mas tranquilo, e se afastou sem olhar para trás, deixando Joana com o coração aos pulos e o corpo tremendo, não de fraqueza, mas da adrenalina de ter finalmente atravessado a muralha. No dia seguinte, a cafeteria era exatamente como ele dissera, silenciosa, elegante e quase vazia. Arthur já estava em uma mesa nos fundos, uma xícara de café intocada à sua frente. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Fale. Com a voz embargada, mas firme, Joana contou tudo. A dor, o desmaio, o diagnóstico brutal. Explicou sobre a doença genética, a falência de seus rins e a necessidade desesperada de um transplante. E então proferiu a frase que ele mais temia ouvir. O médico disse que minha única chance é um doador compatível, um parente de 1º grau. Arthur sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O pragmatismo, seu escudo contra o caos do mundo, assumiu o controle. Ele via a situação não como uma tragédia humana, mas como uma negociação de alto risco. A variável desconhecida era Vitória. Protegê-la era seu único objetivo. Sinto muito pela sua doença, disse ele, a voz fria como gelo. Mas Vitória não pode saber. Nunca. Ela acredita que Ana é sua mãe biológica. A verdade a destruiria. Destruiria nossa família. Eu não quero destruí-la. Eu quero viver, suplicou Joana. Ela é minha única esperança. Arthur abriu sua pasta de couro. Tirou um talão de cheques. Eu vou te ajudar, vou te dar dinheiro. O suficiente para que você possa ir para o melhor hospital do mundo, para que entre no topo de qualquer lista de espera privada que exista. R$1 milhão. 2. Diga o preço. Compre um rim. Mas você vai desaparecer. Vai assinar um documento. E nunca mais vai chegar perto da minha família. As palavras o atingiram como um tapa. Lágrimas de humilhação e desespero brotaram nos olhos de Joana. O senhor não entende. Não se trata de dinheiro. Um rim não está à venda em uma prateleira. Precisa ser compatível. O gene que me adoeceu é o mesmo que carrega a chave para a minha cura. É o sangue dela. A herança dela. Arthur passou as mãos pelo cabelo encurralado. Isso é impossível. A resposta é não. Encontre outra solução. Ele se levantou, deixando Joana sozinha na mesa, o cheque em branco simbolizando a distância intransponível entre a solução dele e a necessidade dela. Ele não era um monstro. Em sua mente, ele estava sendo um pai, protegendo sua cria de um predador. Naquela noite, a tensão na mansão Medeiros era palpável. Arthur, incapaz de carregar o fardo sozinho, contou tudo para Ana. Ele tentou ser estratégico, apresentar o problema de forma controlada, mas ao ver o terror se apossar do rosto da esposa, soube que havia perdido o controle. Ela o quê? A voz de Ana era um sibilo agudo. Ela apareceu? Depois de todos esses anos? Aquela mulher... Calma, Ana. Eu resolvi, ofereci dinheiro. Ela vai sumir. Dinheiro? Você acha que dinheiro resolve isso? Ela não quer dinheiro, Arthur. Ela quer a minha filha. Ana andava de um lado para o outro na sala de estar suntuosa, as mãos na cabeça. O pavor a transformava. Sua elegância se desfez, dando lugar a um medo primitivo. Ela é uma golpista, está usando uma doença para se aproximar da Vitória, para roubá-la de nós. Não foi o que pareceu, Ana. A mulher parece genuinamente doente. Mas isso não importa. O que importa é que Vitória não pode saber. Eu proibi qualquer contato. Proibiu? Ana riu, uma risada histérica. Você acha que uma proibição vai parar uma desesperada? Temos que fazer mais.
Temos que sumir com ela. Eu não vou deixar que essa sombra do passado destrua a vida perfeita que demos para a nossa filha. Ela não é nada da Vitória. Mãe, sou eu. Fui eu que passei noites em claro, que cuidei de cada febre, que ensinei a andar de bicicleta. Eu. A discussão se acalrou, as vozes se tornando mais altas e carregadas de pânico e raiva. Nenhum dos dois percebeu a figura silenciosa que parou no topo da escada. Vitória tinha voltado mais cedo da biblioteca da faculdade, querendo fazer uma surpresa para os pais, e agora ouvia fragmentos de uma conversa que não fazia o menor sentido. A mãe biológica dela, o pacto que fizemos há 20 anos. Essa mulher que a entregou não tem direito a nada. Ela nunca pode descobrir a verdade, Ana. O coração de Vitória começou a bater descompassado. Mãe biológica? Pacto? Entregou? A quem eles se referiam? Um frio percorreu sua espinha. Lentamente ela desceu os últimos degraus. Sua presença foi como uma granada de gelo jogada na sala. Ana e Arthur se calaram instantaneamente, virando-se para ela com os rostos pálidos, flagrados. Do que vocês estão falando? A voz de Vitória era um sussurro trêmulo. Que mãe biológica, que pacto? Ana tentou compor-se. Querida, você voltou cedo. Não é nada, apenas um problema antigo de negócios. Você ouviu errado. Não, eu não ouvi errado, disse Vitória, seus olhos indo de um rosto aterrorizado para o outro. Ela era inteligente, treinada para observar e diagnosticar. E ela diagnosticou a mentira no ar. Vocês falaram, a mulher que a entregou. Entregou quem? Do que vocês estão falando? Arthur deu um passo à frente, tentando usar sua autoridade paternal. Vitória, isso não é assunto para agora. Vá para o seu quarto, por favor. Mas o tempo da obediência cega havia passado. A semente da dúvida mais terrível já havia sido plantada. Não, eu não vou a lugar nenhum até vocês me dizerem a verdade. Sua voz ganhou uma força que nem ela sabia que possuía. Que verdade vocês estão escondendo de mim? Quem é a minha mãe biológica? Ana começou a chorar, um choro de derrota. Arthur fechou os olhos, o peso de 20 anos desabando sobre ele. Não havia mais para onde fugir. As mentiras, tecidas com tanto cuidado para protegê-la, haviam se tornado uma armadilha que agora se fechava sobre todos eles. Ele respirou fundo, abriu os olhos e encarou a filha, a sua princesa, a luz de seus olhos, e com 3 palavras, ele demoliu o mundo dela. Vitória, você é adotada. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Vitória ficou imóvel, o olhar perdido. A palavra adotada pairava no ar. Absurda, impossível. Ela olhou para as próprias mãos, depois para o rosto de Ana, a mulher que ela chamava de mãe, agora uma estranha chorando. Olhou para Arthur, seu pilar, seu herói, agora o arquiteto de uma mentira que definira toda a sua existência. Cada memória, cada você tem os meus olhos, cada celebração de aniversário como o dia em que ela nasceu para eles, tudo se desfez em pó. Seu mundo não apenas desmoronou, ele se revelou uma ilusão, e no vazio que ficou, apenas uma pergunta ecoava. Se ela não era quem pensava ser, então quem no mundo ela era? O mundo de Vitória se partiu em um antes e um depois daquelas 3 palavras. O antes era um filme em cores vibrantes, cheio de sol, sorrisos e certezas. O depois era um vácuo silencioso, em preto e branco, onde cada memória querida se revelava uma cena roteirizada. O abraço de sua mãe, o conselho de seu pai, tudo parecia contaminado pela mentira. Ela não gritou, não chorou, não de imediato. Um choque gelado a paralisou, criando uma distância entre ela e a cena de seus pais, desmoronando à sua frente. Ana soluçava, tentando se aproximar, repetindo, "Fizemos por amor, minha filha, por amor." Mas sua voz parecia vir de muito longe. Arthur, com o rosto envelhecido por uma década em um único instante, tentava explicar, a voz grave e racional tropeçando nas próprias justificativas. Havia uma mulher jovem, sozinha, sem condições, começou ele. O nome dela, interrompeu Vitória, a voz fria, cortante, assustando a si mesma. Qual o nome dela? Joana, respondeu Arthur, com relutância. Joana, repetiu Vitória, testando o nome na língua. Era o nome de uma estranha.
e, ao mesmo tempo, o nome mais importante de sua vida. E ela está aqui, doente, e precisa de mim. Foi isso que eu ouvi. Vitória, não é tão simples. Apressou-se Ana, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Essa mulher, ela te abandonou. E agora, depois de 20 anos, ela volta porque está com problemas. Porque descobriu que você tem uma vida boa. É oportunismo, meu amor. Ela quer se aproveitar de você. O veneno nas palavras de Ana era evidente, mas naquele momento, Vitória não conseguia sentir nada além de uma traição esmagadora por parte das duas pessoas em quem mais confiava. Ela se virou e, sem dizer mais uma palavra, subiu as escadas para seu quarto, fechando a porta atrás de si. O som do clique da fechadura foi como um veredito. Por 2 dias, Vitória se entrincheirou em seu santuário, que agora parecia uma jaula. Recusou as refeições que as empregadas traziam em bandejas de prata. Ignorou as batidas suaves de Ana na porta, as súplicas para que conversassem. Ela precisava de silêncio para ouvir o barulho ensurdecedor de seu mundo se quebrando. Olhava-se no espelho e não se reconhecia. De quem eram aqueles olhos? Aquele formato de rosto? Eram traços de uma fantasma chamada Joana. Sua vida inteira, sua identidade foram um empréstimo. Ela era uma atriz em sua própria vida, e só agora descobrira que não conhecia o roteiro. A dor inicial deu lugar à raiva. Uma raiva fria e profunda. Raiva de seus pais pela mentira, mas também uma raiva confusa e nascente por aquela mulher, Joana, que a colocara no mundo apenas para entregá-la. Contudo, sob a raiva, havia uma curiosidade lancinante, uma necessidade que se tornava mais forte a cada hora. Ela precisava ver o rosto da mulher que lhe dera o seu. Precisava ouvir a história da boca dela, sem o filtro do medo de Ana ou do pragmatismo de Arthur. No 3º dia, ela saiu do quarto. Estava mais magra, com olheiras, mas seus olhos carregavam uma nova e inabalável resolução. Encontrou Arthur em seu escritório, a postura dele curvada sobre uma pilha de papéis que ele não estava realmente lendo. "Eu vou encontrá-la", disse Vitória. Não era uma pergunta, era uma declaração. Arthur levantou a cabeça, o alívio de vê-la fora do quarto rapidamente substituído pela apreensão. "Vitória, por favor, pense bem. Sua mãe está arrasada. Nós só queríamos te proteger." Me proteger mentindo? Me proteger me tratando como uma criança que não aguentaria a verdade? A voz dela era baixa, mas cheia de uma autoridade recém-descoberta. "Acabou. Eu não sou mais uma criança. Eu preciso saber quem eu sou. E para isso, preciso falar com ela. O senhor vai me dar o contato dela, ou eu mesma vou encontrá-la. Vou a todos os hospitais públicos da cidade se for preciso. De um jeito ou de outro, eu vou achá-la. A escolha é sua." Arthur viu nos olhos da filha não a menina que ele criara, mas uma mulher que ele não conhecia. Uma mulher com a mesma determinação férrea de Ana, e talvez a mesma resiliência teimosa da estranha que ele encontrara na cafeteria. Derrotado, ele pegou um pedaço de papel e anotou o número de telefone de Joana, que ele exigira dela como condição para pensar no caso. O nome da amiga dela é Cida. É o contato dela. "Por favor, Vitória, tome cuidado." Vitória pegou o papel sentindo um tremor na mão. Era o fio que a conectava a um passado desconhecido. A ligação foi curta e estranha. A voz de Cida do outro lado da linha foi de choque para uma cautela protetora. Vitória foi direta, disse quem era e que precisava encontrar Joana. Marcaram um encontro para a tarde seguinte, em uma pequena praça perto do hospital onde Joana fazia seu tratamento. Quando Vitória chegou à praça, seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Sentada em um banco de concreto, de costas para ela, estava uma mulher magra, encolhida dentro de um casaco simples, apesar do calor ameno. A postura dela era de uma fragilidade que doía de olhar. Vitória se aproximou devagar. "Joana?" A mulher se virou. O encontro dos olhares foi um choque elétrico. Vitória viu um rosto cansado, sulcado por linhas de sofrimento, mas os olhos eram de um castanho assustado e esperançoso que lhe causaram um arrepio. Não era o monstro que Ana descrevera. Era apenas uma mulher doente e apavorada. Joana, por sua vez, sentiu o ar lhe faltar. À sua frente estava a materialização de todos os seus sonhos e arrependimentos. A menina que ela embalara nos braços
era agora uma mulher de uma beleza e vitalidade estonteantes. Tinha a altura e os olhos do pai, mas o queixo e a boca eram seus. Uma cópia de sua própria juventude, uma juventude que ela mal se lembrava de ter tido. As lágrimas vieram aos olhos de Joana instantaneamente, lágrimas de vergonha, de admiração, de uma dor avassaladora. "Você veio", sussurrou Joana. Vitória sentou-se na outra ponta do banco, mantendo uma distância segura. "Eu precisava entender." "Não há muito o que entender", disse Joana, a voz rouca, sem ousar olhar diretamente para ela. "Eu era uma menina, sozinha, com um bebê para criar. Eu fiz uma escolha, a única que eu achei que podia fazer para te salvar." "Me salvar me entregando?" A pergunta saiu mais dura do que Vitória pretendia. Joana finalmente a encarou, e a dor em seu olhar era tão nua, tão real, que desarmou parte da couraça de Vitória. "Salvar você de uma vida como a minha, sem comida, sem teto, sem futuro. Eu não te abandonei, Vitória. Eu te coloquei no único lugar seguro que encontrei. Todos os dias, por 20 anos, eu me perguntei se tinha feito a coisa certa. E então eu te via, em fotos na internet, tão linda, tão feliz, estudando para ser médica, e eu tinha a minha resposta. Eu fiz a coisa certa." Elas ficaram em silêncio por um longo tempo. Vitória observava os tremores sutis nas mãos de Joana, a palidez de sua pele, a dificuldade com que ela parecia puxar o ar. A teoria da faculdade se tornou realidade diante de seus olhos. Aqueles eram os sinais clínicos de uma insuficiência renal crônica. "Por que agora?" perguntou Vitória, a voz mais suave. "Por que me procurar depois de tanto tempo?" "Porque eu estou morrendo", disse Joana com uma simplicidade brutal. "E porque o médico disse..." Sua voz falhou. "Ele disse que a minha única chance era você, mas eu não vim aqui para pedir nada. Eu juro, quando eu procurei seu pai, eu só queria viver. Mas agora que estou te vendo, eu entendo. Eu não tenho o direito de te pedir nada. Só queria que você ouvisse de mim, e que talvez, um dia, pudesse me perdoar." A vulnerabilidade de Joana era uma arma poderosa. Não havia manipulação, não havia coação. Havia apenas o pedido de perdão de uma mulher no fim da linha. Vitória sentiu sua raiva se dissipar, sendo substituída por uma confusão angustiante. Uma onda de piedade, de uma estranha e indesejada empatia a invadiu. Aquela mulher à sua frente não era uma estranha. Era a fonte de sua vida e estava se extinguindo diante dela. A volta para casa foi um borrão. Quando Vitória entrou na mansão, Ana a esperava no hall de entrada, o rosto marcado pela ansiedade. "Você a viu, não foi?" perguntou Ana, a voz trêmula de medo e ciúme. Vitória apenas assentiu, sentindo-se exausta. Foi o suficiente para que a compostura de Ana se quebrasse de vez. O medo de perder a filha a transformou em uma leoa acuada. "Eu não acredito. Vitória, ela te enganou. Aquilo tudo é teatro, uma atuação para te comover. Você não percebe? Ela é uma golpista interesseira. Ela sabe que temos dinheiro, que você é nossa única herdeira. Ela cheirou o dinheiro e agora quer tudo. Quer nosso dinheiro, quer sua saúde, quer roubar você de mim." "Mãe, pare, não foi assim", tentou argumentar Vitória. "Não foi assim? Então como foi?" Ela chorou. "Disse que te amava, que se arrependia. São as mentiras mais velhas do mundo. Ela te jogou fora, Vitória, como alguém que se descarta de um objeto quebrado. E agora ela volta querendo que você se sacrifique por ela. Que mãe faz isso? Eu sou sua mãe. A mulher que te deu amor, não apenas a vida." A intensidade de Ana era sufocante. Arthur apareceu tentando acalmar a esposa, mas suas palavras só pioraram a situação. "Ana, querida, vamos nos acalmar. Vitória precisa de espaço." "Espaço? Para pensar em ajudar aquela mulher?" "Não. Vitória, você tem que escolher", gritou Ana, em um ato de desespero. "É ela ou nós. É a sua vida, seu futuro, ou a vida de uma mulher que nunca se importou com você." Vitória se sentiu como o centro de um cabo de guerra. De um lado, o amor desesperado e possessivo de Ana, um amor que a criara, mas que também a enganara. Do outro, a imagem assombradora de Joana, frágil e arrependida, a personificação de um passado que ela não podia ignorar. Ela estava presa entre a mãe de sua vida e a mãe de seu sangue. Uma lhe pedia lealdade, a outra, sem pedir,
representava uma escolha sobre a vida e a morte. Ela subiu para o quarto, fechando a porta ao som dos gritos de Ana. Deitou-se na cama, o corpo pesado, a mente em turbilhão. A questão não era mais quem eu sou. A questão agora era terrivelmente mais complexa. Quem eu serei? A resposta a essa pergunta definiria não apenas seu futuro, mas o significado de sua própria vida, e o peso dessa decisão era um fardo que ela teria que carregar sozinha. Os dias que se seguiram ao encontro na praça foram um limbo para Vitória. Ela vivia sob o mesmo teto que seus pais, mas um abismo de silêncio e ressentimento os separava. As refeições eram torturantes, a troca de monossílabos mais pesada do que qualquer discussão. Ana a observava com olhos de falcão, repletos de um medo que se manifestava como desaprovação, enquanto Arthur parecia perdido em uma névoa de culpa, incapaz de encontrar as palavras certas para consertar o que havia quebrado. Vitória, por sua vez, sentia-se à deriva em um oceano de confusão. A imagem de Joana, frágil e arrependida, estava gravada em sua mente, disputando espaço com 20 anos de amor e memórias da vida com Ana e Arthur. A paralisia de Vitória foi quebrada por uma ligação na madrugada de uma terça-feira. Era um número desconhecido. Ela atendeu a voz sonolenta. Alô? Vitória! É a Cida, a amiga da Joana. A voz da mulher estava embargada pelo pânico. Desculpe ligar a essa hora, mas... É a Joana. Ela passou muito mal. Desmaiou de novo. A ambulância a trouxe para o Hospital das Clínicas. Os médicos, eles disseram que os rins dela pararam de vez. Eles a colocaram em uma máquina, mas ela está muito fraca. Por favor, se você puder vir. O coração de Vitória deu um salto doloroso. A confusão se evaporou, substituída por uma onda de adrenalina e pavor. O problema abstrato com o qual ela lutava em sua mente acabara de se tornar uma emergência de vida ou morte. Sem pensar duas vezes, ela vestiu a primeira roupa que encontrou, pegou as chaves do carro e desceu as escadas silenciosamente, como uma ladra em sua própria casa. O hospital público à noite era um labirinto de corredores mal iluminados e rostos exaustos. O cheiro de antisséptico era mais forte, a atmosfera mais pesada. Vitória encontrou Cida em uma sala de espera, o rosto banhado em lágrimas. Ela está na UTI, disse Cida, abraçando Vitória em um gesto de desespero compartilhado. O médico disse que foi uma falência renal aguda. A hemodiálise não está mais dando conta. Ele disse que ela não tem muito tempo. Um médico se aproximou delas, a expressão grave. Ele reconheceu Vitória dos corredores da faculdade, o que tornou a conversa ainda mais surreal. Vitória Medeiros, eu sou o Dr. Lemos, chefe da nefrologia. Lembro de você em algumas palestras. Ele suspirou, a formalidade dando lugar à compaixão. A situação da paciente Joana da Silva é crítica. Seus rins não têm mais função alguma, o que está causando uma sobrecarga em todo o seu sistema. Nós a estamos mantendo estável com medicação e diálise contínua, mas é uma solução temporária, muito temporária. Sem um transplante, estamos falando de dias, talvez menos. Dias. A palavra ecoou na mente de Vitória, clara e terrível. O tempo para ponderar, para se sentir traída, para ter raiva, havia acabado. A vida de uma mulher estava se esvaindo, e a ampulheta continha apenas alguns grãos de areia. Ela pediu para vê-la. Na UTI, através de um vidro, Vitória viu Joana. A mulher no leito parecia uma versão ainda mais frágil e consumida da que encontrara na praça. Estava pálida, os lábios ressecados, o corpo ligado por uma teia de tubos e fios a monitores que apitavam em um ritmo assustadoramente instável. Vê-la assim, inconsciente e lutando por cada respiração, mudou tudo. Não era mais a mulher que a entregou, a estranha, a mãe biológica. Era um ser humano em seu estado mais vulnerável, alguém cuja vida estava literalmente em suas mãos. Vitória passou horas no hospital, sentada na sala de espera ao lado de Cida, que lhe contava pequenas histórias sobre Joana, sua bondade, sua solidão, o jeito como ela falava da filha que nunca conheceu, com uma mistura de dor e orgulho. Cada palavra era uma pequena pincelada que transformava o fantasma de Joana em uma pessoa real. A notícia de sua ida ao hospital chegou aos ouvidos de Ana como um trovão. Ela não ligou, não mandou mensagem. Ela apareceu.
Entrou na sala de espera do hospital como um furacão de elegância e fúria contida. Seus olhos não viram Cida. Fixaram-se apenas em Vitória, com uma mistura de dor e traição. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Ana era baixa, mas cortava o ar como vidro. "Mãe, ela está morrendo", sussurrou Vitória, levantando-se. "E você veio para a vigília? Para a mulher que destruiu nossa paz?" Ana deu um passo à frente, e a dor em seu rosto era tão palpável quanto a de Joana no leito da UTI. "Eu não posso acreditar, Vitória. Depois de tudo que eu te dei, meu amor, minha vida, cada segundo da minha existência foi dedicado a você. E você me troca por ela? Eu não estou trocando ninguém. Uma vida está em jogo." O desespero de Ana atingiu seu ápice. Ela sabia que estava perdendo o controle, que estava encurralando a filha, mas não conseguia parar. Era seu último e mais desesperado movimento para manter seu mundo intacto. Ela segurou o braço de Vitória e seus olhos, cheios de lágrimas, cravaram-se nos da filha. "Então você vai fazer isso? Vai entrar em uma sala de cirurgia e dar um pedaço de você para essa estranha?" A palavra saiu com desprezo. "Pois então ouça bem, Vitória, e ouça com atenção. Eu te amo mais do que a minha própria vida, mas se você fizer isso, se você escolher salvar a vida dela, a nossa relação nunca mais será a mesma." O ultimato pairou no ar, frio e absoluto. "Algo entre nós vai quebrar. Para sempre", continuou Ana, a voz embargada, mas firme como aço. "Toda vez que eu olhar para você, vou me lembrar que você escolheu a ela e não a família que te amou. Você terá que conviver com a morte dela em sua consciência, ou com a morte do nosso relacionamento em seu coração. A escolha é sua." Ana se virou e saiu, deixando para trás um silêncio devastador e uma filha completamente destroçada. O ultimato de sua mãe era uma sentença. Vitória sentia-se encurralada em um corredor sem saídas. De um lado, a porta que levava à sala de cirurgia, a chance de salvar Joana, mas que a faria arriscar perder para sempre o amor incondicional da mulher que a criou, a única mãe que conhecera. Do outro, a porta da omissão, que a manteria ao lado de Ana, mas a condenaria a conviver para o resto da vida com a culpa e o fantasma de uma morte que ela poderia ter evitado. Arthur a encontrou ali, horas depois. Ele parecia exausto, apanhado no fogo cruzado entre a esposa e a filha. Sua mãe, ela não está bem, Vitória. Ela está apavorada. O que ela disse foi da boca para fora, do fundo do desespero dela. "Não foi, pai. E o senhor sabe disso", respondeu Vitória, a voz vazia. Ela falou sério. Arthur sentou-se ao lado dela, o grande empresário, o pilar da família, parecendo pequeno e impotente. "Eu não sei o que é o certo, princesa. Juro por Deus que não sei. Eu menti para te proteger, e agora essa mentira pode destruir tudo. Eu só sei de uma coisa. Eu não quero perder a minha família. Seja qual for a sua decisão, alguém vai sair quebrado, e isso está me matando." As palavras dele não ajudaram. Apenas confirmaram a dimensão da catástrofe. Não havia uma escolha certa. Não havia um caminho sem dor. Qualquer decisão que tomasse resultaria em uma perda irreparável. Ela estava sozinha, no corredor frio de um hospital, no centro de uma tempestade perfeita. De um lado, o amor que a nutriu. Do outro, o sangue que corria em suas veias. O som rítmico dos monitores da UTI parecia um relógio, marcando os segundos que restavam para Joana. E também os segundos que restavam para que Vitória tomasse a decisão que definiria quem ela era e com quais fantasmas escolheria viver pelo resto de seus dias. A provação suprema havia chegado, e ela estava no seu epicentro. O corredor do hospital tornou-se o palco da batalha final de Vitória. Uma batalha travada não com gritos, mas no silêncio de sua alma. O ultimato de Ana era uma muralha de gelo de um lado. A imagem de Joana morrendo era um abismo de fogo do outro. Presa entre os dois, ela se sentia sufocar. Foi quando uma enfermeira se aproximou dela com um olhar de compaixão. "Senhorita Medeiros." A paciente Joana acordou. Ela está fraca, mas está lúcida. Ela está perguntando pela amiga, mas eu senti que ela talvez quisesse te ver. O coração de Vitória disparou. Era isso. Ela precisava de um desfecho, de uma última conversa para tomar sua decisão. Com o coração na mão, ela seguiu a enfermeira,
vestiu um avental de proteção e entrou no cubículo de vidro da UTI. O som dos monitores era a trilha sonora da fragilidade da vida. Joana virou a cabeça lentamente ao sentir a presença de Vitória. Seus olhos, fundos e turvos de medicação e exaustão, se encheram de uma luz fraca. Um tubo de oxigênio em suas narinas sibilava a cada respiração superficial. Ela ergueu uma mão trêmula, como se quisesse alcançar Vitória, mas não tinha forças. Vitória se aproximou da cama, as mãos frias. Joana, eu estou aqui. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelas têmporas de Joana, molhando o travesseiro do hospital. Sua voz era um sussurro, um esforço imenso para cada palavra. Minha filha. O termo, dito com tanta dificuldade, carregava o peso de 20 anos de saudade. Me perdoa. Perdoar pelo quê? A voz de Vitória era suave. Por isso, Joana fez um gesto fraco, englobando o quarto, as máquinas, a dor no rosto de Vitória. Eu nunca quis trazer essa tempestade para a sua vida. Eu fui egoísta em querer viver. Ela parou tomando fôlego. Vitória apenas esperou, o peito apertado. Ouça, continuou Joana, os olhos suplicantes. Não faça nada por mim. Não se sinta obrigada. Sua mãe, a Ana, ela te ama. Fique com ela. Viva a sua vida linda, seja feliz. Não carregue esse fardo. Eu só de ter visto seu rosto, de ter ouvido sua voz, para mim, já valeu a vida inteira. Vá, minha filha, seja livre. Naquele momento, Joana não estava pedindo um rim. Ela não estava pedindo para ser salva. Com seu último resquício de força, ela estava tentando salvar Vitória. Estava lhe dando a permissão para ir embora, para escolhê-la, a mãe que a criou, para viver sem culpa. Estava se sacrificando uma segunda vez, não entregando o corpo da filha para uma vida melhor, mas libertando sua alma de uma decisão impossível. Vitória sentiu algo se quebrar dentro de si. A raiva, a confusão, o sentimento de estar sendo usada, tudo se desfez diante daquele ato de amor puro e sacrificial. Ela viu a verdade nua e crua. O amor de Ana, embora imenso e genuíno, havia se tornado uma ferramenta de controle, condicionado a uma escolha. Se você fizer isso, eu te rejeitarei. O amor de Joana no leito de morte tornou-se incondicional, um ato de libertação. Mesmo que isso me custe a vida, seja livre. Ela segurou a mão de Joana. Estava fria. Descanse agora. Por favor, descanse. Ao sair da UTI, a decisão de Vitória estava tomada. Não era mais uma escolha entre duas mães. Era uma escolha sobre si mesma. O nevoeiro em sua mente se dissipou, dando lugar a uma clareza cristalina e dolorosa. Ela sabia o que tinha que fazer. Encontrou Ana sentada em uma poltrona em uma sala de espera privativa que Arthur conseguira para a família. Ana estava de costas para a porta, os ombros curvados. Vitória se aproximou em silêncio e parou na sua frente. Ana ergueu os olhos, o rosto inchado de choro e exaustão. Vitória respirou fundo, não com raiva, mas com a calma e a maturidade que a crise forjara nela. Mãe, começou, a voz firme, mas gentil. Eu te amo. Nada e nem ninguém neste mundo vai mudar isso. A senhora é a minha mãe. Foi a senhora que me ensinou a ler, que cuidou de mim quando eu ficava doente, que me aplaudiu em cada conquista e que me abraçou em cada derrota. Tudo o que eu sou de bom, eu devo à senhora. E eu sou grata por cada segundo da vida que me deu. As lágrimas brotaram nos olhos de Ana. Eram as palavras que ela mais desejava ouvir. Por um instante, a esperança brilhou em seu rosto. Mas, continuou Vitória, e o brilho nos olhos de Ana vacilou. A pessoa que a senhora criou, a mulher que a senhora ensinou a ter compaixão e a ser forte, não consegue virar as costas e conscientemente deixar um ser humano morrer quando tem o poder de evitar. Eu não posso viver com essa consciência. Ela se ajoelhou na frente de Ana, pegando suas mãos. Isso não é sobre escolher entre a senhora e ela. Nunca foi. É sobre escolher entre a pessoa que eu sou e a pessoa que eu não conseguiria suportar ser. É sobre mim, sobre a minha integridade. Sobre o tipo de pessoa que eu quero ser quando me olhar no espelho. E essa pessoa não se omite. Eu preciso fazer isso. Ana não gritou, não argumentou. A maturidade e a lógica inabalável de Vitória a desarmaram. Ela apenas puxou as mãos,
um gesto de rejeição silencioso e profundo. A dor em seu rosto era a de uma perda definitiva. Ela havia jogado sua última carta e perdera. Vitória se levantou, o coração partido pela dor que estava causando, mas com a certeza de seu caminho. Deixou Ana com sua mágoa e foi procurar o Dr. Lemos. Encontrou-o em seu consultório improvisado, analisando exames. Arthur estava com ele, o rosto uma máscara de preocupação. Doutor, disse Vitória, a voz clara e sem hesitação. Eu sou compatível. Eu sei que sou. Quero iniciar os exames de compatibilidade cruzada imediatamente. Eu serei a doadora. Arthur a olhou, uma mistura de pavor e um indisfarçável orgulho nos olhos. O médico a encarou por um longo momento, avaliando sua determinação. Vitória, essa é uma decisão irreversível. Você entende todos os riscos? Eu entendo que o maior risco de todos é viver uma vida inteira com o arrependimento de não ter feito nada. O médico assentiu lentamente. Pegou uma prancheta com uma pilha de papéis. Eram os formulários de consentimento informado, um labirinto de termos técnicos, riscos e cláusulas legais. Vitória não hesitou. Sentou-se, pegou a caneta que o médico lhe ofereceu e começou a ler e a assinar. Cada rubrica, cada assinatura completa, era um passo em direção ao seu novo eu. O clímax não era o drama familiar, a doença ou a cirurgia que viria. O clímax era aquele momento, a ponta da caneta no papel, a afirmação silenciosa de que ela era a dona de sua própria história, de suas próprias escolhas, de sua própria consciência. Quando terminou, entregou a prancheta de volta ao médico. Sentiu um peso sair de seus ombros, mesmo sabendo que a jornada mais difícil ainda estava por vir. Arthur se aproximou e pela primeira vez em dias a abraçou de verdade. Eu tenho tanto orgulho de você, princesa, sussurrou ele em seu ouvido. E tanto medo. Eu também, pai, respondeu ela. Horas mais tarde, após uma bateria de exames urgentes, que confirmaram a compatibilidade perfeita, Vitória estava deitada em uma maca, sendo preparada para a cirurgia. A luz branca do corredor do hospital passava por seus olhos. Ela viu seu pai, acenando com a cabeça, a força que ela precisava. Viu ao longe a figura de sua mãe, observando das sombras um vulto de dor e solidão. Seu ultimato a havia isolado, mas ao ser levada para a antessala do centro cirúrgico, Vitória não sentia medo, não sentia raiva, não sentia nem mesmo triunfo. Sentia uma paz profunda e resoluta. Ela havia encarado o abismo e feito sua escolha, não com base no que os outros queriam dela, mas com base em quem ela havia decidido ser. E essa certeza era a única anestesia que ela precisava. As longas horas da cirurgia se arrastaram como uma eternidade na sala de espera. O espaço, antes um palco de conflitos, tornou-se um território de trégua silenciosa e ansiedade compartilhada. Arthur era o pilar, andando de um lado para o outro, o celular esquecido no bolso, sua mente focada apenas na porta do centro cirúrgico. Cida, em um canto, rezava em silêncio, o terço deslizando por entre seus dedos. E Ana, em outro canto, estava sentada, imóvel, isolada pela muralha que ela mesma havia construído com seu ultimato. Mas por trás de sua fachada de orgulho ferido, o coração de Ana estava em frangalhos. A cada minuto que passava, a raiva e o ressentimento se dissolviam no ácido do medo, o medo paralisante de perder Vitória. Não para outra mulher, não para o passado, mas para a fria e irreversível finalidade da morte. Em sua mente ela via o rosto da filha na maca, a calma e a resolução, e o ultimato que proferira soava agora como uma blasfêmia, uma crueldade egoísta. O que adiantaria ter razão se sua filha não estivesse ali? O amor que sentia por Vitória, um amor tão vasto e feroz que a levara a mentir e a chantagear, era o mesmo amor que agora a quebrava em 1000 pedaços de arrependimento. Quando a porta finalmente se abriu e o Dr. Lemos entrou, o tempo parou. Ele retirou a máscara cirúrgica, o rosto cansado, mas com um brilho de satisfação nos olhos. A cirurgia foi um sucesso, disse ele, e um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. O rim transplantado começou a funcionar imediatamente no corpo de Joana. E Vitória está estável, se recuperando bem na sala pós-anestésica. Ambas são fortes,
Ana desabou em um choro convulso, um choro de puro e avassalador alívio. Arthur correu para o seu lado, abraçando-a com força, e pela primeira vez em dias ela se agarrou a ele, permitindo-se ser vulnerável. A barreira havia sido rompida. Sua filha estava viva. Naquele momento, nada mais importava. Os dias de recuperação no hospital foram uma dança delicada em um terreno novo e desconhecido. Vitória e Joana foram colocadas em quartos separados, mas no mesmo andar. A primeira vez que Vitória se levantou da cama, com a ajuda de uma enfermeira e de seu pai, foi para caminhar lentamente até o quarto de Joana. Ela encontrou a mãe biológica sentada em uma poltrona, olhando pela janela. A palidez doentia havia sido substituída por um tom rosado saudável, e seus olhos, antes fundos, agora brilhavam com uma luz serena. Ao ver Vitória na porta, Joana tentou se levantar, o instinto de reverência e gratidão superando a dor da própria incisão. "Não, fique sentada, por favor", disse Vitória com um sorriso cansado, enquanto se acomodava em outra poltrona. Não precisavam de muitas palavras. Apenas ficaram ali, em um silêncio confortável, duas mulheres compartilhando mais do que apenas DNA. Compartilhavam uma segunda chance na vida. O ponto de virada na relação entre as duas mães aconteceu no terceiro dia. Ana, movida por uma necessidade irresistível de estar perto da filha, entrou no quarto de Vitória com uma canja quente preparada em casa. No quarto encontrou Joana, que tinha recebido permissão para visitar Vitória e estava sentada ao lado da cama, simplesmente observando-a dormir. A tensão no ar era palpável. Ana parou na porta, segurando a bandeja. Joana se encolheu, sentindo-se uma intrusa. Mas antes que Ana pudesse dizer qualquer coisa, Joana se levantou devagar e a encarou, não com desafio, mas com uma humildade profunda e sincera. "Ana", sua voz era clara e firme pela primeira vez. "Eu sei que não há palavras no mundo que possam consertar as coisas, mas eu preciso que a senhora saiba, eu nunca quis o seu lugar, eu nunca quis roubar nada, e eu quero lhe agradecer." Ana a olhou, confusa. "Me agradecer?" "Sim", disse Joana, e seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. "Por ter criado a mulher mais incrível que eu já conheci. Forte e corajosa, com um coração que eu não sabia que era possível existir. Tudo isso é mérito seu. A senhora é a mãe dela, e eu serei eternamente grata por isso." Aquelas palavras, a validação que Ana nem sabia que precisava, foram a chave que abriu a última fechadura de seu coração. Ela viu em Joana não uma rival, mas outra mulher que amava Vitória com uma intensidade diferente, mas igualmente profunda. A gratidão genuína de Joana e a generosidade inabalável de sua própria filha finalmente derrubaram suas defesas. Ana assentiu, um gesto mínimo, mas monumental. Colocou a bandeja na mesinha e, em um impulso, ajeitou o travesseiro atrás da cabeça de Vitória. Seu olhar encontrou o de Joana por cima da filha adormecida, e pela primeira vez, não havia hostilidade. Havia um entendimento silencioso, uma paz frágil e recém-conquistada. A alta hospitalar não marcou o início de uma grande família feliz de comercial de margarina. Marcou o início de algo muito mais real e complexo. Joana, com a ajuda discreta de Arthur, alugou um pequeno apartamento em um bairro simples, mas digno. Recusou qualquer outra ajuda financeira, insistindo em encontrar um trabalho leve assim que estivesse totalmente recuperada. Ela compreendeu com uma sabedoria nascida do sofrimento que seu lugar na vida de Vitória era o de uma figura presente, mas secundária. Uma tia querida, uma amiga especial, a guardiã de uma parte de sua história. Ela era a raiz, mas Ana era o tronco que havia permitido a árvore crescer forte e frondosa. Ana, por sua vez, começou a baixar a guarda. O amor por Vitória a guiou por um caminho de aceitação. Ela parou de ver Joana como uma ameaça e começou a vê-la como parte da extraordinária jornada de sua filha. A relação delas nunca seria de amizade íntima, mas se estabeleceu em um território de respeito mútuo, cimentado pelo amor que ambas compartilhavam pela mesma jovem. Meses depois, Vitória estava de volta à sua vida, mas ela não era mais a mesma. A experiência a havia transformado, dando-lhe uma profundidade e uma compreensão que nenhum livro de medicina poderia ensinar.
Ela retornou à universidade com um novo foco, uma nova paixão pela arte de curar. Em uma tarde de outono, ela estava sentada em um banco no campus conversando ao telefone. Sim, mãe, eu prometo que vou levar um casaco hoje à noite. Está bem, também te amo. Beijo. Ela desligou com um sorriso. Imediatamente, abriu o aplicativo de mensagens e digitou: Jo, não se esqueça de tomar o remédio das 16 horas. Estou animada para o nosso café no sábado. Se cuida. Ela guardou o celular, sentindo uma paz que nunca imaginara ser possível. Não precisava mais escolher. Não havia mais ela ou nós. Havia apenas as diferentes peças de sua história, finalmente integradas. Ela tinha uma mãe que a criara com um amor feroz e protetor. E tinha Joana, que lhe dera a vida 2 vezes, através do nascimento e do sacrifício. Tinha Arthur, seu pai, o pilar que, apesar dos erros, a amava incondicionalmente. Sua família não era convencional, mas era sua. Uma tapeçaria tecida com fios de dor, mentira, sacrifício, perdão e, acima de tudo, das mais diversas e complexas formas de amor. Vitória Medeiros finalmente sabia quem era, não por causa de seu sangue ou de sua criação, mas por causa das escolhas que fizera. E ao olhar para o futuro, ela via não mais um caminho pré-definido, mas um horizonte aberto, pronto para ser preenchido pela mulher que ela se tornara. E assim termina a jornada de Vitória, Ana e Joana, uma história que nos mostrou que o amor de mãe tem muitas faces e que o perdão é o único caminho para a paz. E aí se emocionou com esse final. Se essa trama sobre escolhas difíceis e laços inquebráveis te prendeu do início ao fim, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o nosso canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.